Olá, bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem, que todos estejam aí protegidos nas casas de vocês, tá? E hoje nós iremos então dar continuidade ao nosso conteúdo que nós estávamos trabalhando, né, sobre a Grécia. E aí alguns alunos me pediram para eu fazer uma aula, né, sobre os deuses gregos, né? Por isso que nós começamos então a nossa primeira aula da semana passada, falando um pouquinho aí sobre os deuses gregos, atendendo a pedidos, né, de alguns alunos que me pediram para eu fazer uma aula sobre os deuses gregos. Nós vamos então hoje para a segunda parte, né, aqui da Grécia. Nós iremos estudar todo o contexto histórico, todo o contexto, a organização social e a organização política, né, aqui da Grécia, e nós vamos ver quais são os períodos, as fases, os momentos históricos no qual foi dividido a Grécia. Então, nós vamos começar aqui falando sobre o período pré-homérico, depois nós vamos falar aqui sobre o período, né, homérico, né, falando aí cada parte, né, bem calmo, bem tranquilo, estudando então sobre a Grécia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, aqui vocês podem me procurar, eu estou disponível para atender vocês, né, aqui estou sempre à disposição, né, das 7 às 11 para atendê-los aqui, né, as dificuldades que vocês terão. Então, gente, eu tenho aqui uma linha do tempo, né, para vocês verem como que foi, né, aí organizado, né, os modelos políticos, né, e os modelos históricos. Então, o primeiro momento, gente, que vai de 2000 a.C. a 1500 a.C., essa parte azul que está na minha linha do tempo, esse período é chamado de período pré-homérico, né, aqui. E aí nós vamos estudar por que é que esse período é chamado de período, né, pré-homérico. Depois o período aí de 1000 anos antes de Cristo é o período homérico, e depois o ano 500 nós vamos ter mais outros 3 grandes períodos, que é o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, né? Então a história política, né, aí da Grécia, ela é dividida então entre esses 5 períodos, né? Aí nós vamos estudar sobre cada um deles. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Aqui, né, nós vamos fazer um recorte, né, sobre o período homérico, tá? Nós vamos falar então dessa parte laranja, que seria então o período homérico. O período homérico inicia, né, no ano de 1200 a.C. Os dórios invadem a Grécia e ocorre então a chamada primeira diáspora grega. Diáspora, gente, é dispersão. Lembra quando nós estávamos estudando sobre os hebreus, que nós estudamos o conceito de diáspora? Então, vai haver aí, nesse período, no ano 1000 a.C., a dispersão, né, da Grécia aí, né, por várias partes do mundo. E no ano, e essa dispersão, essa diáspora, aconteceu aí, né, no ano 800 a.C., com o desenvolvimento aqui da cultura grega. Surge, então, um modelo de organização política chamado de polis. Polis vem de poder, né, que seria, então, o centro de poder aqui, né, e surge também a democracia. Tanto é que esse termo democracia foi criado aí, né, foi criado pelos gregos. A Grécia Antiga, nesse período homérico, nós temos então a invasão dos dórios, né, nós temos a migração aí, né, de alguns gregos que vão migrar para a Ásia Menor, e aí é quando o Homero escreve os 2 poemas, né, aqui no qual nós vamos ter, né, a história aqui relatada através desses poemas sobre os gregos, né, que é o livro de Ilíada e o livro de Odisseia. Tanto é, gente, que esses 2 livros são os que nós estamos trabalhando no cenário literário, porque a Ruth Rocha, né, para trazer uma linguagem mais acessível aí para os alunos, a Ruth Rocha fez então uma releitura aqui do livro de Ilíada e de Odisseia e publicou com uma linguagem mais simples, né, para que os estudantes pudessem então compreender melhor aqui sobre a história da Grécia. E nós vamos ter então a formação dos gêneros, né, que seria então a formação aqui dos grupos familiares.
a invasão dos dórios. Ao contrário, gente, de outros povos que ocuparam a Grécia, porque a Grécia, né, também foi ocupada por vários outros povos. Vários outros povos vieram e ocuparam a Grécia. Então, diferente, o contrário, que diferente de outros povos, né, aqui os dórios, gente, chegaram à Grécia aqui depois dos aqueus. Os aqueus chegaram aqui na Grécia por volta do ano de 2000. E os eólios e os jônicos chegaram na Grécia por volta do ano de 1700 a.C. Os dórios, gente, eram povos aqui guerreiros e que atacavam as cidades que elas iam encontrando no caminho, aí por volta do ano 1200 a.C. Então era um povo extremamente violento e era um povo, né, que dominava a arte da guerra. Né? Então tinha armas de guerra extremamente evoluídas para a época e eram então povos extremamente violentos. Na medida que eles iam passando, as cidades que eles iam encontrando pelo caminho, eles iam invadindo e iam destruindo. Os dóricos, gente, eles eram então mais poderosos do que os povos aqueus. Por quê? Do ponto de vista bélico, né, possuíam então armas que eram armas feitas de ferro. Então os dóricos, né, aqui dominavam, né, a arte, né, de fabricar aí armas, né, feitos aí de ferro. Né? Por isso que eles estão, então, né, do ponto de vista bélico, eles são extremamente evoluídos e avançados, como eu disse para vocês. As cidades micênicas foram, então, destruídas, né, passando aí pelo caminho dos dóricos. Os dóricos eram menos avançados na questão da cultura. No que compreendia a cultura, eles não eram tão avançados assim. Então, eles não conseguiram absorver aqui as conquistas micênicas, como, por exemplo, a escrita. Né? Então, os dóricos não conseguiram aqui, né, observar, não conseguiram aqui, né, aprender aqui a questão da escrita. Nós temos também, gente, os vasos que são encontrados nessa época, que vai recontar a história dos povos gregos, né? Então, não é só através dos poemas, mas através das cerâmicas, através das ruínas aqui deixadas pelos gregos, né? Os gregos deixaram muito, né, muito legado histórico, inclusive para a população, né, atual, que é o que nós vamos ver depois. Então, a invasão dos dórios, né, a urbanização e a escrita praticamente desapareceram e a Grécia viveu, então, um período conhecido, então, como chamado de Idade das Trevas, né, um período de ignorância, um período de pouco conhecimento, porque era o período em que a Grécia estava dominada pelos dórios. E os dórios, então, como não tinham cultura avançada, então foi um período assim que a Grécia viveu na escuridão. Nós temos, então, a Idade das Trevas aqui, né? Então, pouco foi se produzido culturalmente, né? Aqui a arte micênica é uma arte que se destacou bastante, já diferente dos dóricos. Os micenas tinham um domínio, né, cultural muito grande. E aqui nós temos, então, a influência, né, do período bélico, do período homérico. Nas setinhas de azul, provavelmente, era a rota de migração dos aqueus, que foi os primeiros grupos a chegar na Europa, né? Então, tanto é que naquele momento era chamado de Indo-Europeia. Ao chegar na Grécia Antiga por volta do ano 2000, os aqueus fundaram cidades como a cidade de Micenas, a cidade de Tirinto e a cidade de Argos. Depois, elas se espalharam, né, pelo mar Egeu e pelo mar Mediterrâneo, destruíram a sociedade cretense. E onde que está aqui essa bolinha, né, com circulado aqui com listrinha, é o centro de difusão da cultura dos aqueus. De laranja, nós temos a região que foi dominada pelos eólios, de vermelhos pelos jônios e de verde aqui pelos dórios. Aqui nós temos o outro mapa, né, que foi um colapso aqui da cidade de Micenas em 1200 a.C. E aqui vocês veem, então, a estátua do Homero. O Homero nasceu em 928 a.C. e morreu em 898 depois de Cristo. O Homero, né, que era um escritor, um poeta, ele escreveu, então, dois importantes, né, poemas da época, que é o poema de Ilíada e o poema de Odisseia. O poema de Ilíada, gente, fala sobre o cavalo de Troia, né, aqui, né, que foi utilizada como estratégia de guerra.
e a Odisseia, né, que fala aqui das viagens, né, aqui do Odisseu, né, pelo mar, e aí ele foi desafiado pelos deuses. Por meio desses poemas, gente, por meio dessas obras, que é possível compreender melhor aqui o estilo de vida, né, o modo de vida, o cotidiano aqui dos gregos, né, como que era a sua cultura, como eram as suas crenças, através, então, desses dois importantes poemas. Aí, como eu falei para vocês, né, Ilíada com o cavalo de Troia, né, foi um cavalo gigantesco de madeira que foi construído, durante o período aí em que os cretenses e os troianos, né, guerreavam, né, porque eles queriam a disputa aí pelo caminho, pelo comércio, pelo mar Mediterrâneo, e diziam que a cidade de Troia ficava bem no meio do caminho. E nós temos aqui uma imagem, né, da Odisseia, que fala aqui sobre as viagens de Odisseu, né, que inclusive o Odisseu então foi desafiado pelos deuses, né, e aí eles tiveram, né, algumas adversidades durante esse caminho aqui. A formação então dos genos. Com a invasão dos dóricos, gente, que eram os moradores das cidades atacadas, fugiram para as zonas rurais. Lá eles formaram, então, no campo, uma organização social chamada de genos, que seria uma junção de grupos familiares, né? Então, vários grupos familiares se uniram aí, né, no campo e organizaram, então, os genos. Nos genos, gente, a propriedade aqui da terra, ela era coletiva, né? Então, as pessoas que moravam dentro dessa organização chamada de genos, né, tudo era coletivo, não existia propriedade privada. Então, tudo pertencia a todos. Cada geno, gente, era habitado por pessoas com laços de parentesco. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Dentro dos genos, né, viviam aí os grupos familiares, né, que tinham algum vínculo de parentesco com os outros. Como se fosse, então, uma grande família. Cada membro dos genos, gente, formaram as chamadas gens. Então, cada genos existia um chefe chamado de gens. Daí, essa organização também ficou chamada de gentílica, né, por causa desse modelo de organização que tinha os gens, né, como grande chefe, né, desses genos aqui. Então, gente, continuando a falar sobre a formação dos genos, o chefe dos genos era, então, o homem mais velho, então a pessoa mais velha aí, né, do grupo dos genos era o chefe, que era chamado de pater, né, por isso que depois vai surgir o termo pater-família, né, o pater-família era o chefe aí dos genos, né, então era a pessoa mais velha que era encarregada, né, era que cuidava dos assuntos religiosos, e esse pater também, né, atuava como juiz. Então ele era o chefe aqui, né, dos genos, ele era responsável pelos assuntos familiares e também atuava como juiz. Os genos, gente, eram fechados e autossuficientes. Então os genos eram quase como fossem cidades independentes. Ou seja, cada geno, gente, produzia tudo aquilo que precisava, né? Então não precisava trocar com outros genos, diminuindo assim então o comércio, né? Então essa civilização não praticou muito aí, né, o comércio, né? Porque tudo que eles necessitavam eles produziam. Quando a produção gerava algum excedente, eles comercializavam. Quando eles produziam alguma coisa, por exemplo, produzia cevada e que sobrava, aí sim eles comercializavam com outros genes. A riqueza era gerada, a riqueza que gerada era empregada na contratação de artesãos ou na compra de escravos, né? Então, o lucro que ele tirava com esses produtos que era comercializado ou era trocado, né? Era feito aí para contratar artesãos e comprar mais escravos. Agora nós vamos falar quais foram os fatores, né, que contribuíram para a crise dos genos, porque os genos, né, mais para frente não vai conseguir sustentar durante muito tempo esse modelo de organização e ele vai entrar em crise. A sociedade gentílica, gente, durou todo o período homérico, porém dois fatores contribuíram para que os genos entrassem em crise, que foi o quê? A população aumentou muito e a baixa qualidade das terras. As terras, com o tempo, foi perdendo a fertilidade e aí eles não conseguiam produzir a quantidade de alimentos para o tanto de população que tinha, e aí então esse modelo gentílica entrou em decadência. A Grécia possuía poucas áreas de planícies,
possuindo então um relevo bastante montanhoso e pouco fértil. Né? Com isso, então, não era possível praticar agricultura, né, em grande escala. Quando cada vez mais pessoas foram morar nos Gens, começou então a disputa aí pelas terras férteis, né? Porque como havia um grande número de população, eles precisavam plantar, né, para sobreviver. E com isso então começa a disputa pelas terras férteis. A disputa pelas poucas terras férteis que existiam, gente, levou então o chamado de cercamentos, né? Que era então o primeiro modelo de propriedade privada, né? Esses cercamentos aí, né? Deu origem aí, depois mais tarde, à propriedade privada. E aí nós vamos ter então, gente, o fim da sociedade dos gêmeos. Então entrou em decadência e nós vamos ter então o fim, né, da sociedade gentílica. A disputa pelas poucas terras férteis levou ao cercamento das terras e ao fim da sociedade dos gêmeos, né? O pater família que passaram a controlar as terras, passando para seus filhos as propriedades das terras. E aí esses filhos passaram a ser chamados de eupátridas, que significa bem-sucedidos. Outros membros dos gêmeos ficaram com as piores terras e muitos acabaram então endividados, tornando-se escravos aí dos eupátridas, que eram então que ficaram com as melhores terras, que eram os filhos então dos pater famílias. Aí nós vamos ter então agora a segunda diáspora, que seria a quê? Diáspora, dispersão. Por causa dessa crise econômica e que muitos, né, aqui, né, foram sendo obrigados, né, a se tornar a escravo, né, dos eupátridas, né, muitos aí não conseguiram viver sob domínio dos eupátridas e fugiram e migraram para outras terras e fundaram outras colônias. Esse movimento ficou conhecido então como Segunda Diáspora Grega. Muitas colônias foram criadas em várias regiões aí do mar Mediterrâneo. Como vocês podem observar aqui, né, as diversas, né, formação de grupos familiares aí ao todo longo do mar Mediterrâneo. E aí, gente, com isso nós vamos ter a formação de um segundo modelo político chamado então de polis. Então, os vários eupátridas começaram a unir, né, entre si e a controlar a sociedade. Então, os eupátridas foram fazendo aliança e foram unindo, que era uma forma, então, de controlar a sociedade para que ela não reivindicasse, que ela não fugisse para outro lugar. Com isso, então, surgiu a necessidade de formar as cidades dessas chamadas de polis. Polis, em grego, significa poder. Né? Então, começou a surgir as cidades aí com o poder controlado pelos eupátridas. Como as terras mais planas eram destinadas às atividades rurais, as cidades, então, gente, eram construídas nos altos das colinas. Né? Como as cidades, as terras planas, as poucas que tinham, eram destinadas à construção aqui, né, da agricultura, da prática da agricultura, as cidades, então, foram construídas nos altos das colinas. Na parte mais alta ficavam os templos e os palácios, que eram chamados de acrópolis. Né? Então, esses palácios e esses templos receberam o nome aí de acrópole. E aí nós vamos ter, então, o surgimento da polis, que marca o fim do período homérico, né? Então, o período homérico chega ao fim aí com o surgimento da polis, né? Com o surgimento desse modelo de organização chamado de polis. Aqui nós temos, então, gente, algumas das cidades gregas, né? Construídas aí no topo das montanhas. Lá em cima nós tínhamos, então, a Acrópole. Vamos da esquerda para a direita para vocês verem. Nós temos, então, o estádio, né, que é onde ocorria aqui as lutas, né, dos gladiadores. Né? Lá atrás nós tínhamos o teatro, né, que eram os teatros de arena. Né? Inclusive o teatro foi muito desenvolvido aqui, né, nas sociedades gregas. Lá em cima, no topo da montanha, vocês estão vendo a Acrópole, né, que é o templo religioso. Depois nós temos, então, as muralhas ao redor de toda a cidade, que era uma forma também de proteger as cidades contra os ataques. Nós temos, então, as vivendas, né, aqui, que eram onde eram guardados os produtos que eram produzidos. Nós temos os cultivos, as plantações eram feitas nas terras mais baixas. Aí nós temos, então, os portos, a ágora, né, que onde que os navios atracavam, o templo lá em cima e o templo, né, Tales e o templo circular.
Aqui, gente, é uma das ruínas, né, deixado aqui pelos gregos desse período chamado então de período homérico. E aí eu termino então essa primeira parte, tá? Aqui falando então sobre os gregos, né? Então eu já falei sobre os deuses gregos, agora eu estou falando um pouquinho sobre esse período chamado de período homérico, tá? E aí vou trazer mais informações para vocês sobre a história, né, da Grécia Antiga. Como eu citei para vocês lá anteriormente, né, falando um pouco sobre a cultura, né, eu vou trazer aqui agora então a arte grega, a escultura, a mitologia e o teatro. Como eu já introduzi para vocês, né, já falei um pouquinho aqui sobre o que é mito, né, expliquei a mitologia. Eu vou trazer agora aqui mais algumas informações para vocês, mas falando agora nesse conjunto, né, do legado cultural deixado aí pelos gregos, né? Então vou trazer aqui para vocês aqui alguns elementos importantes aqui falando então sobre a Grécia. Nós temos aqui então, gente, enquanto a arte egípcia ela é uma arte ligada ao espírito, a arte grega, gente, ela está ligada à inteligência, né? Então, enquanto os egípcios, né, produziam a arte ligada ao espírito, os gregos já vai produzir então a arte aqui, né, voltado para a inteligência, porque os seus reis não eram deuses, mas eram seres inteligentes, seres justos, né, que se dedicavam aqui ao bem-estar do povo. Por isso então que as obras, né, as esculturas, né, o legado, né, grego aqui, né, ele é bastante rico nessa área, né, aqui vou me esconder aqui um pouco mais, tá, porque está mostrando aqui, né, então a arte grega, gente, volta-se para, né, a felicidade da vida aqui, né, o gozo da vida presente, né, então eles queriam viver os prazeres presentes, né, eles queriam viver o mundo, né, aqui o mundo presente, o agora. Contemplando então a natureza, né, os artistas se empolgavam pela vida, né, e aí eles tentavam expressar na arte aquilo que a vida, aquilo que a natureza lhe trazia de inspiração, né? Então, os gregos buscavam muito a sua inspiração aqui, né, para a produção artística através da contemplação da natureza. Na sua constante busca pela perfeição, porque os gregos, né, buscavam aí, né, se destacar, né, na cultura, né, e buscar a excelência, buscar a perfeição. Então, tanto é que quando vocês verem aqui os artistas gregos criaram uma arte, né, de elaboração intelectual, em que vai se predominar aqui o ritmo, o equilíbrio e a harmonia ideal das obras aqui produzidas pelos gregos, né? Então, ao observar as obras dos gregos, vocês podem ver aqui um equilíbrio, uma harmonia muito grande aqui com relação às obras, né, criadas aí pelos gregos. Os gregos, então, gente, têm como características aqui, né, o racionalismo, né? Então é uma sociedade extremamente racional, o amor pela beleza, né? Eles têm uma fixação pela beleza muito grande, o interesse pelo homem, essa pequena criatura que é a medida de todas as coisas, né? E aí a democracia, né? Que foi então um termo, né, criado, né, pelos gregos, né? Demos significa povo e cracia significa poder. Então, democracia é o poder que emana do povo, né? O poder que vem do povo. As edificações, as construções, os templos, gente, aqui despertaram então maior interesse, né, e formaram aqui as formas dos templos. As características mais evidentes aqui dos templos gregos, gente, é a busca pela simetria entre o pórtico de entrada e o dos fundos. O templo era construído sobre uma base de 3 degraus, que nós chamamos então aí de colunas gregas. Cada uma dessas colunas gregas, gente, seguiu aqui um período histórico, né? O degrau mais elevado chamava-se estilobata e sobre eles era erguido então essas colunas. Cada uma dessas colunas foi feita em um determinado período, seguindo aqui o padrão arquitetônico desse período. As colunas sustentavam um entamblamento horizontal formado por 3 partes, a arquitrave, o friso e a cornija. As colunas, então, em entablamento, eram construídas
segundo os modelos da ordem dórica, jônica e coríntia. Então, nós temos aqui as primeiras colunas criadas sobre o regime dórico, nós temos as segundas colunas aqui criadas sobre o regime dórico e a terceira coluna aqui sobre a inspiração de Coríntios. Aqui embaixo, gente, vocês veem então um teatro de arena. Os principais monumentos da arquitetura grega os templos, dos quais o mais importante é o Partenon de Atenas, né? Então, como eles eram muito adeptos aqui à cultura, muitos templos e palácios e locais de arte, né, foi sendo construído. Os teatros que eram construídos aqui em lugares abertos, né, e em algumas encostas, né, onde as pessoas, então, para assistir os espetáculos sentavam, né, nessas arquibancadas. E o que era mais interessante, gente? Para sentar nessas arquibancadas, existia aqui uma divisão social. Então, os mais ricos, os mais poderosos aqui sentavam nas primeiras fileiras e os mais pobres sentavam lá em cima nas últimas fileiras. Foram construídos também ginásios, né, edifícios destinados à cultura física. Né, então, os gregos aqui, né, como existia Olimpíadas, eles se preocupavam muito com a beleza do corpo. Para isso foi construído então ginásios, que era o lugar onde eles praticavam aí os esportes, né, e o culto à beleza do corpo. Nós temos então a praça, né, que é chamada de ágora, né, onde os gregos se reuniam para discutir, né, os mais variados assuntos, principalmente, né, aqui em relação à filosofia. Então eles se reuniam nessa praça central aí para ficar discutindo sobre temas de conhecimento, no caso aqui, né, sobre a filosofia. A pintura grega encontra-se na arte cerâmica. Os vasos gregos são também conhecidos não só pelo equilíbrio das suas formas, mas também pela harmonia. Então, quando você vê, né, há todo um conjunto da obra, né, pela sua beleza, pelo equilíbrio das cores, aqui, né, pela essa ideia da harmonização aqui na construção né, de uma obra, né, aqui pelo desenho, as cores e o espaço utilizado aqui para a ornamentação. Além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e mantimentos. Por isso, a sua forma correspondia à função para que eram destinados. Ânfora, que era uma vasilha em forma de coração, com um gargalo largo, ornado com 2 asas. A hidra tinha 3 asas, uma vertical para segurar enquanto corriam a água, e 2 para levantar, e a cratera tinha a boca muito larga, com o corpo em forma de um sino invertido. Servia para misturar a água com o vinho. Né? Então, aqui, né, o relato, né, de alguns, né, dessa magnífica obra aqui, né, da cerâmica dos gregos. As pinturas dos vasos, gente, representavam, então, pessoas, né, nas suas atividades diárias, cenas da mitologia grega, né, que eram retratadas aí nesses vasos. O maior pintor de figuras negras foi o Ezequias, né? A pintura grega, né, se divide em 3 grupos. Então, nós vamos ter 3 grupos aqui de divisão da cultura grega. As figuras negras sobre o vermelho, figuras vermelhas sobre o fundo negro e figuras vermelhas sobre o fundo branco. A estátua grega representa o mais alto padrão já atingido aqui pelo homem. Na escultura, o antropomorfismo, né, que é essa mistura, né, de formas humanas, né, aqui, né, representado principalmente pelos deuses. As estátuas, gente, adquiria aqui o equilíbrio, uma perfeição nas formas e o movimento, né? Então, o artista que fazia, né, essas obras, essas esculturas, né, eles tentavam passar para ela essa ideia do equilíbrio, né, da perfeição, do detalhe, da riqueza em detalhes e do movimento, né? Ele dava muito essa ideia de movimento, né? Que a estátua estava fazendo algum, né? Que a obra estava fazendo algum movimento. No período arcaico, né, que seria então um dos terceiros períodos da história grega aqui, os gregos começaram a esculpir em mármore, né,
grandes figuras, né, de homens. Primeiramente, aparecem esculturas simétricas, em rigorosa posição frontal, com o peso do corpo igual, distribuindo as duas pernas. Esse tipo de estátua é chamado de kouros, palavra grega, homem jovem. No período clássico, passou-se a procurar movimento nas estátuas, para isso se começou a usar o bronze, que era mais resistente do que o mármore, podendo fixar o movimento sem se quebrar. Surge o nu feminino, pois no período arcaico as figuras de mulher eram esculpidas sempre vestidas. Já no período helenístico, né, que seria aí o quarto, né, momento da história grega, podemos observar o crescente naturalismo. Então, na medida que foi havendo aqui uma evolução, né, uma evolução na história egípcia, vai havendo aqui, né, uma evolução também na arte. Os seres humanos não eram representados, né, apenas de acordo com a idade e a personalidade, mas também segundo as emoções e o estado de espírito de um momento. O grande desafio, gente, e a grande conquista aqui da escultura do período helenístico foi a representação não de uma figura apenas, mas de grupos de figuras que mantivessem a sugestão de mobilidade e fossem bonitos de todos os ângulos, que fosse bonito de todos os ângulos, que pudessem então ser aqui observados. Os principais mestres que se destacaram aqui na escultura clássica grega, gente, o Praxiteles, né, celebrado aqui pela graça de suas esculturas, pela lânguida posição em S, né, que as suas esculturas ficavam. Aqui você pode ver na primeira escultura Hermes com Dionísio menino. Foi o primeiro artista que esculpiu no feminino, né? Então, o Praxiteles, né? As suas estátuas, todas elas, o corpo estava fazendo um formato de S, e ele foi o primeiro a esculpir, né, estátuas femininas nuas. Nós temos o Policleto, que é o autor, né, de Foro, que é o condutor da lança, criou padrões de beleza e equilíbrio por meio do tamanho das estátuas, né? As estátuas aqui eram em tamanho natural, né? Aqui, isso é o que inclusive destaca muito aqui, né? A cultura grega, né? Por causa do tamanho aí das suas estátuas, criou o padrão de beleza, criou o equilíbrio por meio das suas estátuas, que deveria ter de 7,5 vezes o tamanho da cabeça. Daí dá para vocês então perceber, né, aqui, né, as estátuas. Nós temos então Fídias, talvez o mais famoso de todos, o autor do Zeus Olimpo, né? Foi ele que criou o Partenon, né? Que é uma das obras gregas mais importantes, que tem as ruínas desse Partenon até hoje, né? Inclusive é um dos pontos turísticos mais visitados na Grécia, né? Aqui realizou toda a decoração em baixo relevo do templo, com colunas extremamente, né, modernas aqui, né? O Partenon, as esculturas dos frontões, métopas e frisos. Nós temos o Lisipo, que representa os homens, tal como se vê e não como são. Foi Lícipo que introduziu a proposição ideal do corpo humano com a medida de 8 vezes, né, aqui a cabeça. Outra coisa, gente, é que as esculturas elas são mais características de homens do que de mulheres. Nós vamos ter aqui, né, uma grande quantidade de produção, né, arquitetônica aqui, né, mais de homens do que de mulheres. Alguns poucos, né, que enfrentavam aqui, que desencadeavam a produção, né, de aqui alguma obra, né, feminina. Nós temos o Miron, autor do Descóbulo, né, homem arremessando o disco. E outra coisa importante também, gente, ressaltar, é que os artistas gregos pintavam e esculpiam, desenhavam os homens praticando esporte. Lembrando que todos os esportes eram praticados nus, né, os soldados, né, praticavam, inclusive nas Olimpíadas, os soldados estavam nus,
porque eles acreditavam que o corpo tinha mais leveza ao arremessar, né, o disco, a uma luta de espada, a uma corrida, então eles praticavam isso nus. Um dos aspectos mais significantes, gente, um dos aspectos mais importantes aqui da cultura grega, né, é o teatro, né? O teatro aqui, né, foi uma das obras mais importantes aqui, né, da história, né, do mundo grego. Os gregos o desenvolveram, gente, de tal forma que até os dias atuais, artistas, dramaturgos e demais envolvidos nas artes cênicas sofrem, então, suas influências. Diversas peças teatrais criadas na Grécia Antiga são até hoje encenadas, né? E uma das introduções aqui do teatro, gente, foi as máscaras, né? As máscaras aqui utilizadas pelos artistas. Uma das características aqui do teatro grego era que só os homens poderiam, né, participar do teatro. Então, quando eles tinham que interpretar alguma mulher, né, o homem vestia-se de mulher e eles usavam essas máscaras aí para representar felicidade, né, ou tristeza. Durante o período clássico da história da Grécia, século V a.C., foram estabelecidos aqui os estilos mais conhecidos de teatro, que é a tragédia e a comédia, né? Então, que foi um dos estilos mais importantes criados pelos gregos, que é a tragédia e a comédia. Um dos principais dramaturgos, gente, dramaturgo é o que escreve dramaturgia, que escreve os dramas, que conta as histórias. Foi o Ésquilo e o Sófocles, né, que são os artistas, os dramaturgos, né, os criadores de peças teatrais que mais importantes. A ação, os diversos personagens, os temas cotidianos foram representados aqui nos teatros gregos, então, desta época. O teatro grego, gente, surgiu a partir da evolução das artes e cerimônias gregas, como, por exemplo, né, surgiu aqui para homenagear o deus Dionísio, né? Então, o teatro aqui era uma forma de agradecimento, né, ou fazer uma homenagem ao deus, né, Dionísio, que é o deus do vinho e das festas. Nestas festas, gente, que eles promoviam para Dionísio, os jovens dançavam e cantavam dentro do templo deste deus, né, que era o deus do Dionísio, oferecendo-lhe vinho. Com o tempo todo, essa festa passou a ganhar uma certa organização, sendo representada para diversas pessoas. Aqui, gente, vocês podem observar, então, um teatro grego, né? Aqui um teatro de arena grego. Nesta época clássica, foram construídos diversos teatros ao ar livre. Os gregos, então, como eles eram muito preocupados com a cultura, eles vão investir muito na cultura, porque era também uma forma de lazer e uma forma de enriquecimento intelectual, né? A civilização grega, gente, foi a civilização que mais produziu conhecimento, foi a civilização que mais produziu arte e que mais, né, aqui financiou as obras arquitetônicas. Esses teatros eram aproveitados, eram construídos em montanhas e colunas de pedra, que serviram aqui de suporte para as arquibancadas. A acústica, né, a propagação do som, era perfeita, de tal forma que a pessoa sentada na última fileira, parte superior, podia ouvir tão bem a voz dos atores, quanto quem estivesse sentado aqui na primeira fileira. Os atores representavam aqui usando máscaras e túnicas, de acordo com o personagem, muitas vezes eram montados cenários bem decorados, para dar maior realismo à encenação. Os temas mais representados aqui nas peças teatrais gregas eram as tragédias, né, relacionadas aqui aos fatos cotidianos, aos problemas emocionais e problemas psicológicos, ligados às lendas e mitos, faziam homenagem aos deuses gregos, os fatos heróicos e críticas humorísticas aos políticos. Os atores, além das máscaras, utilizavam muitos os recursos da mímica. Muitas vezes a peça era acompanhada por músicas reproduzidas aqui por um coral. Os gregos criaram, gente, vários mitos para poder passar mensagem para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica do povo. Para isso, então, foi criados os mitos, né, como uma forma de passar informações, né, para um certo povo e também preservar a memória. 3.000 anos atrás, gente, não havia explicações científicas
para a existência do mundo. Então, a justificativa se deu aqui através da criação dos mitos. Como ainda não havia, né, surgido a ciência, então a explicação do mundo era muito uma explicação mágica. Portanto, para buscar um significado para os fatos políticos, econômicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias de origem imaginativa que era transmitida principalmente aqui por meio da literatura oral. Gente, tá passando o carro do supermercado bem na hora. Vai sim, não vou parar não. Grande parte dessas lendas e mitos, gente, chegou até os dias de hoje e é importante fonte de informação para a gente entender melhor a história da Grécia Antiga. Né? Então, muitos dos conhecimentos, né, que vai sendo produzidos aqui sobre a Grécia, né, a gente vai recorrer a esses mitos. São verdadeiros? Não são, mas é uma forma da gente entender um pouco melhor essa cultura. São histórias riquíssimas em dados psicológicos, dados econômicos, materiais, artísticos, políticos e dados culturais. Os gregos antigos enxergavam vida em quase tudo o que os cercava e buscavam explicação para tudo. A imaginação fértil desse povo, gente, criou personagens e figuras mitológicas das mais diversas. Criaram deuses, heróis, ninfas, titãs e centauros que habitavam o mundo material, né, influenciando aqui nas vidas dos gregos. Bastava ler os sinais da natureza para conseguir atingir aqui os seus objetivos. A Pitonísia, espécie de sacerdotisa, era um importante personagem neste contexto. Os gregos a consultavam em seus oráculos para saber sobre as coisas que estavam acontecendo e também sobre o futuro. Quase sempre, gente, a pitonisa buscava explicações mitológicas para tais acontecimentos, agradar uma divindade, era condição fundamental para atingir bons resultados na vida material. Um trabalhador do comércio, por exemplo, deveria deixar os deuses Hermes sempre satisfeitos para conseguir bons resultados aqui no seu trabalho. E aí, gente, eu vou terminando. Na próxima aula eu continuo falando sobre isso aqui, que é um assunto muito interessante, que é um assunto que me empolga muito, né? Porque eu gosto muito, tenho gostado muito da cultura grega, né? Tenho buscado aqui conhecimento cada vez mais, né? E isso tem me intrigado muito. Depois da civilização egípcia, a Grécia é a que mais manifesta interesse aqui, né? De conhecimento que eu vou buscar, né? Através desses conhecimentos. Cada vez eu descubro uma coisa nova. Então, eu quero deixar aqui para vocês um grande abraço. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, que eu estou aqui sempre à disposição para atendê-los.